Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo de número 2, verso 1. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 2, e o verso 1. Glória a Jesus. Vou compartilhar com você a palavra do Senhor. Deus me trouxe uma palavra ao meu coração enquanto eu meditava, e eu gostaria de ler com você. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 2, verso de número 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Agora, antes de você assentar, você vai repetir comigo: Jesus nos convida a voltar para casa. Amém, irmão? Podemos sentar. Volte a sua atenção para cá. Alguns dias atrás eu mencionei com os irmãos que o maior prazer de Satanás é tirar o homem da sua casa. Você não tem prazer maior de diabo tirar o homem da sua casa. Esse é o maior prazer dele. É por isso que Deus abomina o divórcio. Deus aborrece o divórcio. A Bíblia diz que Malaquias, ele escreve no seu último capítulo que Deus detesta o divórcio, porque o divórcio tira o homem da sua casa. E Satanás, ele se sente vitorioso quando ele tira o homem de casa. Por quê? Porque ele tinha uma casa. Segundo a história, essa terra que nós vivemos, há muitos anos, que o tempo ainda não era contado, na eternidade, era o lar dele. Essa terra que nós conhecemos, lá outrora, talvez fosse aqui o lugar aonde Satanás, ou Lúcifer, tinha uma terça parte dos seus anjos, e aqui fosse a sua escola de música, porque ele era regente, e fosse aqui a qual o profeta Ezequiel chama de o Éden mineral, ou a terra dos minérios. E eu fico pensando às vezes, na minha pequena capacidade de conhecer, e fico imaginando que isso é da minha cabeça, da minha mente. Não vi escrito isso, não li isso, que é por isso que quando Deus determina no livro do profeta Isaías, em que Satanás diz assim, olha, ele estava aqui embaixo, e ele diz assim, olha, eu subirei, ele estava aqui embaixo, eu subirei e colocarei o meu trono do lado do Altíssimo, e serei semelhante a ele. E os anjos que estavam com ele, que era uma terça parte, diz assim, e nós estamos contigo. Então, no que eles subiram para fazer o embate, Deus já estava esperando, porque Deus nunca é pegado de surpresa. Uma coisa você precisa entender: Deus não é um homem. Quando Deus falou para Satanás no livro do profeta, ele estava dizendo assim: tu és homem. Está dizendo para ele: tu é homem, tu não é Deus, tu és homem. Deus estava dizendo para Lúcifer: tu és homem, porque o homem, ele tem um passado, o homem tem um presente e ele tem um futuro. E Deus não. Deus, quando ele olha, ele enxerga o passado, o presente e o futuro. Então Deus não olha, fala assim, olha, ele é isso, vamos ver no que ele vai dar. Não, quando Deus te olha, Deus já sabe aonde você nasceu, aonde você está e aonde você vai parar. Por isso que Deus faz cálculos
e os seus pensamentos não são os nossos, porque ele enxerga as três coisas de uma vez só. Você olha e faz um julgamento, diz assim, isso aí não vai dar nada, e Deus já está vendo lá na frente. Foi por isso que quando Deus olhou para Paulo, e os apóstolos olharam e correram, Deus diz assim, vocês estão enxergando Saulo de Tarso, o perseguidor, e eu estou enxergando Paulo, o pequeno, um dos maiores missionários que a minha igreja vai ter. Eu enxergo diferente de vocês. Então quando Lúcifer subiu no impacto que deu, então a Bíblia diz que Jesus falou assim, nesse impacto e nesse confronto, Deus nem entrou em ação. Nem entrou em ação. A Bíblia diz que, então Deus chama Miguel pelo nome, diz Miguel, e Miguel quer dizer quem é igual a Deus. Então Miguel se apresentou e travou um embate, e você sabe o que aconteceu, que Jesus diz assim, e eu vi, disse Jesus, Satanás descer do céu como um raio. Eu vi eles cair do céu como um raio. Então ele foi jogado para baixo, e a terra tornou sem forma, sem vazia, numa escuridão, sem beleza, uma destruição total. E nesse impacto é que eu imagino que nós encontramos aí uns pedacinhos de ouro debaixo aí de uma montanha, umas pedras preciosas debaixo do oceano, encontramos aí umas esmeraldas jogadas aí na profundidade da terra, aí encontramos uma pepita depois de cavar não sei quantos mil toneladas de terra, fazemos uns buracos. No impacto que deu, esse Éden mineral, essa terra, tornou-se então, saiu em pedaços. E por isso que alguém acha umas pedras assim, fica rico, né? E aquela coisa, né? Eu imagino que seja isso. Eu penso assim. Isso aqui não é doutrina, não estou doutrinando, estou pensando assim. Mas o que eu estou querendo dizer a você é que o Éden mineral afundou. O Éden de pedras preciosas, pedras afogueadas. Tu és o comerciante, disse o profeta Ezequiel, e anda entre as pedras afogueadas, entre as pedras preciosas, os berilos, as esmeraldas, as safiras. O que ele guardava, aquelas pedras preciosas, se você ler o livro do profeta, ele está narrando o profeta Isaías, do que é que Satanás guardava na sua casa, nesse Éden mineral. Mas isso, quando ele caiu, isso virou em nada. Isso acabou. E o que Deus fez? Deus pegou, criou um Éden e plantou verdura, plantou couve, plantou laranja, plantou maçã, plantou fruta. Não tinha mais as esmeraldas, as ruas não eram mais de ouro, não tinha mais. Satanás ficou olhando, dizendo assim, e essa casa, de quem é essa casa aí? Era minha. E Deus disse assim, você perdeu a sua, agora eu vou criar um novo morador para ela. E a Bíblia diz que Deus criou o homem de carne e osso, olha, e colocou o homem em casa, e Deus falou assim, essa aqui agora é a sua casa. E ainda que o Éden era uma parte da Mesopotâmia, uma parte do Oriente, fechado, que aonde as plantações já tinham nascido, a semente da maçã já tinha crescido, tinha virado árvore, onde as melancias já tinham esparramado, aonde as frutas já tinham carregado os pés, aonde as verduras já tinham nascido. E do lado de fora do Éden, ainda nada tinha nascido, porque o homem não tinha arado a terra, disse o livro de Gênesis. E Deus disse assim, essa aqui é a sua casa, bem-vindo à sua casa. E o homem era dono da casa. Por que Satanás entrou numa serpente? Porque a casa não era dele. Ele entrou disfarçado. Porque se a casa é nossa, nós não precisamos entrar disfarçado, precisa, irmão? Não, se a casa é nossa, é nossa. Ele entrou na serpente porque ele tinha que entrar disfarçado na casa que não era dele, que a casa era de Adão, a casa era de Eva. E o que ele queria? Colocar Adão para fora de casa. Ele diz, eu perdi a minha.
Que agora esse camarada aí de carne e osso vai ficar aí comendo, dormindo debaixo dessa árvore aí, e nós aqui no limbo do inferno, e ainda Deus arrumou uma casa para nós, lá embaixo no limbo do inferno, ainda com fogo que aquece, e ainda não vai morar lá? Vou nada. A Bíblia diz que Satanás não mora no inferno. Ele subiu e colocou o seu império entre a terra e o céu, e ainda o inferno não foi inaugurado. O inferno não foi inaugurado. Vai inaugurar com a besta e o falso profeta. Eles inaugurarão o lago de fogo. Alguém que diz que Satanás nem beira o lago de fogo, nem quer saber para baixo. Ele colocou o seu império entre a terra e o céu. Por quê? Porque ele não pode morar na terra, porque a casa não é dele. Ele não pode morar no céu, porque ele também foi expulso da casa que ele tinha aqui, e o lugar dele não é o céu. Então o que ele fica? Fez o seu império ficar nas regiões celestiais. Então ficou os céus do lado de cima, Satanás com o seu império, e nós aqui na terra. O que ele queria? Expulsar Adão da sua casa. E expulsou. Até o dia que Deus veio lá, encontrou o pecado em Adão, o pecado em Eva, acusou a serpente. Deus fez uma roupa para Adão, abriu o portão do jardim do Éden e colocou o casal para fora. E colocou um querubim na porta do Éden, e a espada inflamada que reluzia, e ela cortava. A espada ia reluzindo no caminho do jardim, que era o caminho da árvore da vida. O homem agora, vestido de pelo de animal, de ovelha, talvez de mão dada com a mulher, olharam para trás e viram os dois querubins, o que guarda a presença de Deus, o que guarda a glória de Deus, cercando o caminho do Éden, e a espada inflamando, que era a própria palavra, rodando no caminho do jardim. E os homens foram expulsos da sua casa. E Deus olhou para Adão e disse assim: eu plantei um jardim, coloquei vocês em casa, agora vocês preferiram ir embora de fora da casa. Satanás colocou vocês para fora de casa. Agora do suor do teu rosto comerás do teu pão. Maldita é a terra por tua causa. E aí Deus sentenciou a terra. E a Bíblia diz que eles foram expulsos. E eles saíram. E saíram do jardim do Éden. Você pode ler que a história é tão maravilhosa e tão linda, que Deus preparou tudo para o homem, mas Satanás enganou o homem e colocou o homem para fora. Porque o maior prazer de Satanás é colocar o homem fora da sua casa. Esse é o maior prazer dele. E a Bíblia diz que, você pode ler o texto, quando você folha a Bíblia no livro de Gênesis, você vê que Deus não matou Caim. Deus não matou Caim, ainda que Caim matou o seu irmão, mas Deus não matou Caim. E você vai encontrar Caim peregrinando pela terra de Nod. Caim andou com uma marca na testa para não morrer. Você sabe o que Deus estava nos ensinando aí também? Caim andou, casou, teve filhos, filhas, e foi progredindo, construiu casa, foi o pai das indústrias, foi o pai de quem eram os instrumentos, os músicos, que fez os primeiros instrumentos, foi Caim. Então Deus deixou Caim viver, e a Bíblia diz que Caim terminou a sua vida, sabe na onde? Na porta de casa. Ele andou a terra e voltou a morar na tenda, na frente da saída do Éden, que era o lado oriental do Éden, aonde o pai dele foi expulso. Deus estava nos ensinando que depois que nós saímos de casa, não tem outro lugar melhor do que a nossa casa. Deus estava ensinando que o homem pode andar, mas o desejo dele é ficar em casa. O desejo dele é voltar para casa. O homem pode, irmão, pode correr. Isso pode ser na nosso pensamento físico, humano, como espiritual. Você traz a tradução que Jesus conta uma parábola do filho pródigo. O filho andou. E quando estava lá no meio dos porcos, ele levantou e diz assim: que saudade de casa.
Que saudade do pai, que saudade da mesa, que saudade de casa. Porque se tem uma coisa que Satanás quer, é tirar o homem fora de casa. E Deus, como o homem foi tirado da sua casa, o homem foi expulso da sua casa, o homem perdeu o direito da sua casa. Era como se o homem tivesse uma casa, irmão Heraldo, e ele pegasse e vendesse a casa, a única casa que ele tinha lugar. Você já conheceu pessoas que fez assim? Só tinha uma casa para morar, e ele vendeu a casa para comprar um carro? Já viu alguém que já vendeu a casa para comprar um caminhão? Vendeu a casa para comprar vaca, e depois as vacas morreu tudo e ele ficou sem casa? Você já viu alguém que queria ficar rico, irmão, e ele investiu a única casa que ele tinha? E ele diz assim: nós vamos vender essa casa, mulher, e nós vai plantar em alface, e depois nós vai vender no varejão, e depois esse alface vai dobrar o valor, e nós vai comprar 2 casas, e depois nós vai comprar mais um carro. E ele não esperava que ia dar uma geada, e quando os alfaces cresceu tudo, aí geou, e os alfaces morreu tudo, e ele ficou com a casa, sem casa, e com os alfaces tudo morto. E aí ele foi expulso da sua própria casa, porque daí o dono que comprou falou assim: agora o senhor tem que sair da casa, que a casa agora é minha. Mas está no meu nome, está no meu. Não, mas o senhor assinou uma hipoteca que eu agora tenho direito, o senhor não pagou a dívida, então agora o senhor desocupa a casa. Foi isso que Satanás fez com Adão, colocou ele para fora. Só que Satanás também não comprou a casa, só expulsou. Deus colocou, o dono da casa colocou Adão para fora, porque agora estava em dívida, não conseguia pagar a dívida. O que eu quero compartilhar com você, que Jesus, quando Jesus veio ensinar o homem a voltar para casa. Jesus veio ensinar o homem a voltar para casa. Por isso que a Bíblia diz que nós não somos moradores da terra, somos peregrinos. Nós estamos voltando para casa. Deus nos ensinou a voltar para casa. Tem uma palavra da Bíblia que diz assim: e tendo concluído o ministério, voltou para casa. Nós vamos voltar para casa. Nós estamos voltando para casa. Queira você não, estamos voltando para casa. Alguns já chegaram em casa, e nós estamos caminhando ainda, porque estamos voltando para casa. E Deus enviou Jesus, porque nós ficamos perdidos. Nós não sabíamos o caminho de casa mais. E então Deus enviou Jesus para nascer e nos ensinar como é que volta para casa. Porque a religião é os homens perdidos no deserto e no mundo sem casa, procurando encontrar o caminho de volta. Isso é religião. Religião é o homem procurando Deus. Então, se você procurar uma religião, como a religião lá do Oriente, aonde está Maomé, Maomé é um líder religioso. Ele está procurando, ensinando os homens a procurar o caminho de casa. Então ele diz assim: amarra uma bomba no seu peito, e quanto mais gente você matar, mais rápido você chega em casa. E a hora que você chegar em casa, tem umas virgens te esperando, e você viverá no paraíso. Então religião é conduzindo o homem para casa, é tentando achar o caminho de casa. Aí quando você encontra Buda, Buda também está ensinando os seus adeptos a procurar a volta para casa. Quando Buda vai morrer, nas suas últimas palavras, ele diz assim: eu vivi procurando a verdade, eu cresci procurando a verdade, e eu estou morrendo em busca da verdade, porque era a religião, e aí a religião é a procura do caminho de volta para casa, a procura da verdade. Quando você procura o catolicismo quer nos conduzir de volta para casa, através de muitos dogmas, e de muitos caminhos, e de muitos santos, e de muitos adeptos, e de muitos ensinadores, que quer nos levar de volta para casa. Quando você procura as religiões, todo o espiritismo, ele quer nos ensinar um caminho mais curto, para voltar para casa.
casa. Mas sabe quem é que pode nos levar para casa? Só quem veio de casa. Você sabe quem é que pode nos levar de volta? Só quem veio de lá. E quem veio de lá diz assim: eu vinha e eu vou voltar. Eu estive com meu Pai e eu vou passar. E eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Quem vinde após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vamos voltar para casa. Não foi isso que Jesus falou? Vamos voltar para casa. A religião está nos convidando, mas eles não sabem o caminho, eles estão perdidos. Mas Jesus não é religião. A Bíblia não é religião, não é um livro religioso. A religião é o homem procurando Deus. A Bíblia é Deus procurando o homem. Não foi Jesus que veio e saiu procurando os homens e passou na beira da praia da Galileia e diz assim: vamos voltar para casa? E Pedro falou assim: o que faço eu para voltar para casa? Deixa os seus peixinhos, deixa o seu barquinho, deixa o seu naviozinho, deixa a sua casa, nós vamos voltar para casa. E aí, na hora de voltar para casa, Pedro diz assim: do que eu volto para casa? Jesus diz assim: cada um volta de um jeito. Cada um volta para casa de um jeito. Está disposto a voltar para casa? Agora tem umas pessoas que não querem voltar para casa. Eles construíram uma casinha, colocaram um fogãozinho, arrumaram um carrinho, colocaram uma motinha, e eles estão todos empolgados com isso. E o inimigo fala assim: isso é muito melhor. Isso aí, irmão. Tem gente que em 1970 eles ficaram empolgados, irmão. Quando saiu a Brasília, nossa, eles tiraram foto em frente da Brasília e perderam de voltar para casa por causa da Brasília. Hoje a Brasília não vale mais nada. E o inimigo enganou eles. O inimigo tem o hino 36 da nossa harpa, que diz assim: passarinhos e belas flores procuram nos encantar, mas são vão esplendores. Estão encantando muita gente. Tem gente encantada com a música. A música está encantando muita gente. Tem gente encantada com a música do mundo e não está mais voltando para casa. Tem gente encantada com tanta coisa, e Jesus veio e diz assim: eu vou ensinar vocês o caminho de volta para casa. Vamos voltar para casa. E Jesus nasceu, com 30 anos começou o seu ministério, e ele diz assim: vou mostrar o caminho para casa. E aí como Jesus começa dizendo: quem quiser vir após mim, quem quiser voltar para casa, vem, eu vou ensinar o caminho. Quem quiser vir ver o Pai novamente, vem, eu vou mostrar o caminho. Quem quiser, agora Jesus diz assim: olha, toma cuidado, a casa, o caminho é estreito, e a porta também é estreita, mas vem, eu vou mostrar o caminho para nós voltar para casa, porque eu sou o caminho, eu sei. Aí a Bíblia diz que Tiago perguntou: mestre, como é que nós vamos se nós não sabemos o caminho? E Jesus disse: mas como que vocês me perguntam uma coisa dessa? Eu estou convosco há tanto tempo. Eu sou o caminho, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém volta para casa se não for por mim. Olha para cá. Maria, Tiago, João, Pedro só vai voltar para casa através de Jesus. Podemos idolatrar, podemos acender vela, mas eles não voltam para casa. Só Jesus sabe o caminho. Só Jesus sabe o caminho. Ele saiu de lá e diz assim: eu vou levar vocês de volta para casa. E Satanás está furioso, irmão, nervoso, bravo. Se você já leu aquele livro, se você não leu, eu aconselho a você ler. Chama-se O Peregrino. O Peregrino é escrito por um homem chamado John Bunyan, que estava preso dentro de uma cela, e ele viu a sua filha crescer do lado de fora da cela. Quando você lê a história desse homem, ele era tão pobre. Ele diz assim que ele não era pobre. Ele diz assim: eu não sou pobre, eu sou paupérrimo. Ele era tão pobre, mas pobre, irmão. Pobre, pensa num homem pobre.
Ele era latoeiro, mas pregador do evangelho. E o reino prendeu ele dentro de uma prisão e diz assim: o senhor nega Jesus e você pode sair pela porta e ir embora. E os anos se passou e ele viu a sua filha crescer, tornar adolescente e ficar moça pela grade da prisão. E numa dessas noites frias da prisão, o anjo do Senhor desceu e lhe deu uma visão. E depois mandou ele escrever. Ele queria escrever e disse: me mostra para mim que eu escreva. E o anjo lhe mostrou a visão. E ele escreveu um livro chamado O Peregrino. E ele conta a história através de parábolas, em coisas que nós conhecemos. Ele dá nome para tudo, desde que um homem aceita Jesus até o homem chegar no céu. Ele vai dando o nome para as pessoas que encontra pelo caminho, pelas dificuldades, as adversidades, os problemas que ela enfrenta. Ele vai dando nome para todo mundo, até que a pessoa, o peregrino, chega com a sua bolsa na porta do céu. E aí lá termina a carreira e a caminhada do peregrino. Esse livro chama O Peregrino. Ele escreveu, Deus revelou a esse homem, um homem andando na terra, do momento que ele aceita Jesus, até o dia que ele chega na glória. Então esse é o caminho que um homem deve seguir. Jesus convidando o homem para voltar para casa. Mas tem muita gente contente com a vida, tem muita gente alegre com a vida, tem muita gente feliz com a vida, e o inimigo está enganando muita gente, mas nós somos peregrinos. A Bíblia é uma história de quê? Convidando o homem a voltar para casa. Israel estava no Egito e apareceu Moisés. O que Moisés estava convidando? Israel voltar para casa e dizer: saiamos do Egito e voltamos a Canaã, e vamos a Canaã, vamos a Canaã. Era Moisés tirando Israel do Egito e voltando a Canaã. Quando Israel ficou preso 70 anos lá na terra, a Bíblia narra da Babilônia, depois de 70 anos, o rei Ciro mandou um anúncio dizendo: quem quiser voltar para casa, pegue as suas coisas, siga Esdras, siga Neemias, e voltaremos à nossa casa em Jerusalém. E eles diziam junto ao rio da Babilônia, e dizendo com as suas harpas penduradas no salgueiro, dizendo: ai, que saudade da minha casa, quando nós tocávamos ao Senhor no santuário, mas estávamos longe de casa. Mas esta noite Jesus te convida a voltar para casa, a voltarmos para casa, porque nós estamos só de passagem, estamos voltando para casa. Jesus veio nos ensinar a voltar para casa. O homem, quando tem certeza disso, irmão, a morte, ele chegou lá, ele chegou em casa, irmão, a morte, ele chegou em casa. E você sabe como é que se recebe quando alguém chega em casa? Jesus faz uma recepção. Tem alguns, eu disse esses dias, que Jesus recebe de pé, como foi o caso de Estevão, e apedrejando, e aí Jesus diz assim: ele vai chegar em casa, deixa eu recebê-lo. Disse aos anjos: pode sair, não vai receber Estevão, deixa que eu recebo. E aí Estevão teve uma visão, olha só que visão tremenda. Paulo olhando para Estevão e dizendo assim: que religião é essa, que o homem morre e não nega? E os que estavam apedrejando, numa ira tremendo, e dizendo: esse infeliz não morre, e apedrejando, era a visão deles. E Estevão do lado de cá, com a outra visão, dizendo: eles não sabem o que estão fazendo. E olhou para cima e disse assim: eis que vejo o céu aberto, a porta de casa já abriu, e Jesus está me esperando na porta da entrada. Eu já vou indo embora para casa, Pedro. Aí ele diz assim: para de tacar pedra, diminua as pedradas. Foi isso que ele falou. Ele diz assim: eu estou voltando para casa, eu terminei, peregrinei. Eu não sei se foi com 30 anos, se foi com 40, se foi com 25, mas Estevão diz: eis que vejo o céu aberto e eu estou voltando para casa. E Jesus disse: bem-vindo, benditos do meu Pai. A casa estava pronta, a casa está pronta, mas nós estamos presos. Com 3 anos, Jesus nos mostrou o caminho. Diz assim: o caminho de volta é aqui, ó. Esse é o caminho de volta para casa.
O homem está perdido. Satanás não tem casa. Nós estamos no deserto, mas temos casa. Nós estávamos lá perdidos, lá no meio, e nós estamos seguindo, a Bíblia diz assim, seguindo Jesus. Quando Jesus me salvou, Ele me disse numa sexta-feira, Ele me apareceu, eu o vi, e Ele me chamou para segui-lo, e nós saímos andando, e eu fui deixando uma festa, eu fui deixando os apóstolos, eu fui deixando o cenáculo, na visão que Jesus está me dando naquela noite, e eu encostei junto de uma parede, e alguém que estava do meu lado, que eu não vi quem era, só ouvi a voz, eu encostei junto à porta, de madeira, de um lugar, que eu não sei explicar como, e alguém dizia, eu olhava, e tinha um lugar vazio, e tinha algumas pessoas no meio daquele salão, e tinha um homem sentado num banquinho, e eu olhava para aquelas pessoas, e quando eu olhava para um barbudo, com um gorrinho de lado na cabeça, a voz que estava dizendo atrás de mim, quando meu olho olhava para ele, ele dizia assim, Pedro. Quando eu olhava para o outro, ele dizia assim, João. Quando eu olhava para o outro, ele dizia assim, Tiago. E foi me apresentando os 12 discípulos, que eu não guardo mais a memória, mas Bartolomeu, Judas o Iscariote, Judas, irmão de Jesus, e foi me apresentando um a um, e aí quando eu olhei para o meio, a voz diz assim, o mestre, e eu falei, mas se é o mestre, e a mulher que está ajoelhada ao seu pé, e a voz diz assim, Maria Madalena, a quem ungiu o seu corpo para o sepultamento, e ele levantou, todo mundo saiu, e ele passou por mim na beira da porta, parou, olhando para frente, inclinou o rosto do lado e disse, segue-me. E ele saiu andando, e as pessoas tentaram me segurar com pandeiro, outros cantando tamborim, e dizia para mim, vai ter uma festa, e você vai indo aonde? Eu disse assim, aquele homem que está indo me convidou para segui-lo. Ele disse, mas está indo para onde? Ele falou assim, ele me convidou para segui-lo, e eu fui soltando, e as pessoas seguravam a minha camisa, e eu fui soltando a minha roupa, eu disse, e aí comecei a correr atrás dele, e ele em cima de um morrinho de terra, parecendo aquela eira para plantação, e eu embaixo, e ele, quando eu conseguia aparelhá-lo do lado, aí eu olhava para ele cansado, ele olhava para mim, fazia um mar de riso, e balançava a cabeça, e continuava andando. Aí quando eu chegava na lateral dele de novo, aí ele parava, olhava para mim e fazia um mar de riso, e ele foi andando, e eu fui como se eu tivesse atrás, olhando eu, segui-lo, e ele em cima de um morrinho, e eu embaixo do morrinho, e nós andando em cima daquela eira, e fomos embora, e eu fiquei como se eu tivesse uma visão, nós andando, e eu estou andando já faz muitos anos, ele andando um pouquinho na frente, e eu corro mais um pouquinho atrás, e ele olha para mim e diz, vamos, ainda nós não chegamos, mas nós vamos chegar, nós vamos chegar, e nada vai nos impedir de chegar lá, nada, nós estamos voltando para casa, aleluia. Olha para o seu irmão, diga para ele, sabe por que você tem medo de morrer? Porque você não tem certeza que tem casa. Você sabia disso? Você sabia disso? Mas nós estamos voltando para casa, não estamos? Nós vamos chegar lá. Ou nós vamos chegar de um a um, ou nós vamos chegar todo junto. E Jesus vai resolver chamar nós todos junto. O prazer de Satanás é tirar o homem da casa. Ele tira o homem da sua família. Ele tira a mulher da sua família. E ainda a mulher diz assim, olha, eu deixei a minha casa, mas agora eu vou ser feliz. Na casa de quem? Na casa de quem você vai ser feliz? Porque a sua, você já deixou. O homem fala assim, agora eu vou ser feliz. Na casa de quem? Essa não é a sua. É a casa da sua sogra. Essa é a casa da sua mãe. A sua, você já deixou. Entendeu? Alguém disse para mim hoje que eu prego muito duro. Alguém disse que eu prego muito duro.
E eu disse que eu aprendi a pregar com quem prega. E sempre pregou e ninguém pregou como ele. Mas é uma verdade, né, irmão? É que tem muita gente que não gosta de verdade. Tem gente que não gosta de verdade. Tem gente que prefere uma mentira do que uma verdade. Mas eu prefiro dizer uma verdade que doa, mas que você sara, do que uma mentira que te alegre e você continua doente. O maior prazer, eu vou terminar, é o inimigo tirar nós de casa. Por isso que muita gente está morrendo e indo para o inferno, perdido. Por que o homem está perdido? Porque ele não consegue achar o caminho de volta. Ele não consegue encontrar a casa mais. Muita gente morreu no deserto no tempo de Moisés, porque ficou perdido. Mas Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Andai nele. Não é isso que ele falou? Vamos voltar para casa. Apocalipse diz assim que nós estamos chegando em casa. Nós estamos chegando em casa no livro do Apocalipse, quando os anjos gritam assim: quem são esses de branco vestido e de onde vêm? Poderia responder assim: esses são os que estão voltando para casa. Não é isso, irmão? Não era essa, poderia ser a resposta? Esses são os que venceram a grande tribulação e lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, e por isso eles estão diante do trono, cantando a Deus um louvor de glória a Deus e aleluia. Sabe por quê? Nós chegamos em casa, e quando nós chegamos em casa, sempre haverá festa. Nós estamos voltando, da onde ninguém vai poder nos tirar mais, porque estaremos debaixo das asas do Altíssimo, diante do trono do Cordeiro, aonde Satanás não poderá mais irá, e nós vencemos pelo poder do sangue de Jesus, e nós voltamos para casa. Essa é a nossa esperança. Mas tem gente que está encantado com o carro, com a casa, com a roupa, com o dinheiro, e está dando voltinha, e nessas voltinhas você pode ficar longe de casa. O Salmo, Marcos está dizendo assim, que depois Jesus voltou para casa. Por quê? Jesus tinha uma casa alugada em Cafarnaum, na terra marítima. Era lá que ele curou o paralítico e desceu em cima de uma cama. Jesus voltou para casa, depois de fazer o ministério, depois de fazer a obra, souberam-se que ele tinha voltado. Jesus está me convidando para voltar para casa. Fala, vamos voltar para casa? Tiago, vamos voltar para casa? Pedro, vamos voltar para casa? Aí os olharam, perguntaram para Pedro, disseram assim: e aí, vai morrer como? Ele disse assim: tanto faz. Chegando em casa, de ponta cabeça, de lateral, vou chegar em casa mesmo. Olharam para Paulo e disseram assim: olha, vai cortar a cabeça. Ele disse assim: estou chegando em casa. Estou chegando em casa, vou chegar em casa. Vai chegar em casa, vou chegar em casa. Sabia onde estava indo, irmão? Sabia onde estava indo? A igreja sabe para onde está indo, irmão. Nós não estamos seguindo alguém perdido, não. Nós não estamos sabendo seguindo alguém que não sabe o caminho, não. Não estamos, não, mano. Estamos seguindo alguém que sabe o caminho. Estamos seguindo alguém que inaugurou o caminho. Estamos seguindo alguém que abriu o caminho da árvore da vida. Sabe aquela espada que rodava lá no jardim? Sabe aquela espada que rodava lá para impedir a entrada de volta para casa? A Maria, a Bíblia diz que Simeão olhou para Maria e disse assim: uma espada transpassará a alma desse menino. Uma espada vai transpassar a alma desse menino. E aí Jesus aparece dizendo assim: eu pisei no lagar sozinho, eu vou abrir o caminho da árvore da vida, porque tem um povo que vem vindo voltar para casa, e eu tenho que abrir a porta. Foi isso que ele fez. Ele passou pela espada do jardim do Éden e abriu o caminho de casa. A porta está aberta. Só se você não quiser. Por isso eu termino. Quando chegarmos naquele dia, ninguém terá como falar assim: mas eu não consegui salvação,
olha, lembra de mim, olha eu aqui, Jesus, filho de Davi. Nunca te conheci. A porta de casa estava aberta. Olha as marcas. Olha o sinal. Eu tirei o querubim da porta. A espada dele me feriu aqui. Eu abri o caminho. Aí vocês precisaram andar de jumento do que voltar para casa. Vocês se encantaram com a roda gigante do que voltar para casa. Vocês gostaram muito de ver tourada e não voltaram para casa. Mas a porta está aberta até o dia que nós voltarmos para casa. E a porta vai, de casa vai. Olha para cá. A coisa mais linda, irmão, é pregar assim. Pergunta para o seu irmão: você sabe que hora que a porta fecha? Meia-noite. Quem entrou em casa, entrou. Aí você vai dormir, não é, irmão? Você fala assim: agora todo mundo dentro de casa, fecha a porta. Aí você fecha a porta da sua casa meia-noite e alguém vai lá na sua porta e bate. Aí você vai lá e abre a porta e diz assim: entra, entra fulano. Você faz isso? Você encosta na porta e diz assim: quem é? Sou eu, sou eu. Eu, o fulano que ia na igreja de vez em quando, lembra de mim? Aí Jesus olha para dentro de casa e diz assim: não é daqui. Os meus estão aqui dentro. Desconhecido, nunca te conheci. A porta fechou. Depois que a porta fechar, o seu monte de carneiro vale nada. Você pode pegar todos os seus cartões de crédito e ficar na porta de Jesus, não vai valer nada. Você pode empiar os seus carros importados, não vai valer nada. Fechou a porta. Jesus está nos convidando para voltar para casa. Não se encante com qualquer coisa, irmão. Não se encante com as luzinhas verdes do altar, porque nós vamos voltar para casa e essas luzinhas vão ficar aí. Não se encante com a beleza, isso vai ficar aí. A nossa casa já está pronta. Temos uma casa. E eu termino dizendo a você, eu vou só ler um verso aqui, irmão. Se eu encontrar e você errar, depois eu vou orar por você. Glória a Jesus. Apocalipse capítulo 20. Eu vou só ler um verso para você, senhor. Apocalipse capítulo 20. Olha. E veio, em verso 9, 21 e verso 9. Verso 10. E levou-me em espírito a uma grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa cidade de Deus, a nova Jerusalém. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosa. Quem perdeu a pedra preciosa? Tudo que Satanás perdeu, Jesus deu para nós. E aquilo que ele perdeu, agora nós vamos andar em cima. O Éden era mineral. Olha onde Deus colocou todas as pedras que estavam lá, irmão. Olha só. E tinha um grande alto, sublime, e 12 portas, e nas 12 portas, os 12 portas, 12 anjos, e o nome escrito sobre elas, e o nome das 12 tribos de Israel, e da banda do levante 3 portas, e ele vai narrando, e 14, o verso 15, e a cidade era quadrada, e o seu comprimento era como a sua largura, e mediu a cidade, e aí ele disse, mediu os muros, 18, e a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade era de ouro
puro, semelhante a vidro puro. Seu fundamento da cidade estava adornado com pedras preciosas, e o primeiro fundamento era jaspe, o segundo fundamento era safira, o terceiro fundamento era calcedônio, o quarto fundamento era esmeralda, o quinto fundamento era sardônica, o sexto fundamento era sárdio, o sétimo fundamento era crisólito, o oitavo fundamento era berilo, o nome do décimo era topázio, o nome do décimo era crisopraso, o nome do undécimo era jacinto, e o nome do décimo era ametista, e as 12 portas eram 12 pérolas, e cada uma das portas era uma pérola. O que Deus fez? Pegou tudo aquilo que estava no Éden mineral e colocou em Jerusalém, e depois olhou para nós e disse assim: vamos para casa. E o diabo, irmão, está dando cabeçada. Ele nos odeia, por quê? Aquilo que ele perdeu, agora é nosso, comprado pelo sangue de Jesus. Nós nos perdemos, ele nos ensinou o caminho errado. Nós ouvimos a voz da serpente, mas Jesus diz assim: vocês estão perdidos, mas eu nasci em corpo de homem, nasci de mulher, e vou vos ensinar o caminho. Vem, há uma cidade, a Nova Jerusalém, com uma praça preparada, há uma cidade em que eu tenho preparado casas para vocês, então vamos voltar para casa, e o diabo não nos suporta, ele quer nos matar perdido no deserto, mas nós vamos cantar na Nova Jerusalém: bendito é o Cordeiro que foi morto e vive para sempre, porque é a nossa herança. Tem uma casa. Olha para o seu irmão, diga: Jesus está te convidando. Vamos voltar para casa. Vamos ficar de pé para me orar com você. Tudo que for casa, Satanás quer colocar você para fora. Tudo que sabe lá que é casa, ele quer pôr você para fora. Tudo. Porque ele perdeu a dele. E nós estávamos perdidos, errantes. Mas Jesus veio e nos guiando a nossa casa. Deixa aqui uma palavra para o teu coração. Não deixe os passarinhos te encantar. Olha para o seu irmão, pergunte se tem alguém do seu lado, que você tem casa, irmão. Se você não tiver, eu quero te ensinar você a ir para casa. Eu quero levar você junto comigo para a cidade. Se tiver alguém que queira aceitar Jesus, se tiver alguém que queira reconciliar, eu estou te convidando essa noite. Eu estou querendo te ensinar essa noite. Eu estou querendo te levar junto comigo. Vamos. Eu estou indo para casa. Eu estou indo para casa. E nós vamos cantar um cântico novo. Vai ser uma coisa linda, irmão. O Salmo 24, o salmista diz assim: levantai-vos, ó porta eterna, e entrará o Rei da Glória. E quem grita lá dentro assim: quem é o Rei da Glória? Podia dizer assim: ele voltou para casa. Ele estava na porta, estava voltando para casa. Ele sabia o caminho. Ele sabia. E é por isso que nós vamos ir. Aí ele olhou para o ladrão e disse assim: hoje mesmo você estará comigo na minha casa. Ele diz assim: eu vou vos preparar lugar. Ele voltou para casa e preparou lugar para nós. Guarde uma coisa que eu vou te explicar, e você precisa aprender. O céu não foi criado para os crentes. Você sabia disso? Que nós não vamos morar no céu, porque o céu é uma cidade e um lugar espiritual. Então, lá é a casa de Deus. E nós vamos passar 7 anos lá, para conhecer a casa do Pai. E depois, aí vamos para a nossa casa e vir descer do céu a Nova Jerusalém, a cidade, a nossa, e ela vai descer, e aí Deus vai criar um novo céu e uma nova terra.
E aí aqui embaixo vai virar novamente, e vai ter as cidades, e vai ter os estados, e vai ter tudo. Deus vai criar tudo de novo. E nós vamos morar na capital, a Nova Jerusalém, que vai parar em cima da Jerusalém antiga. E aí nós vamos descer aqui embaixo, e depois nós vamos subir para cima, porque nós temos uma casa, e nunca mais você vai chorar, nunca mais você vai enterrar alguém, nunca mais você vai sentir dor, nunca mais voltamos para casa. Não vale a pena, irmão? Peregrinar é tão difícil, né, irmão? Nós estamos voltando para casa. Você pode chegar na porta sem nada. Se você chegar de terno importado, você vai entrar. E se você chegar com os farrapos da vida, se o seu nome estiver escrito, você vai entrar. Porque a roupa que você chegar, você não vai entrar com ela. Porque na entrada, o Senhor te dará uma vestimenta preparada para aqueles que conseguirem. Porque aqueles que vencer, e nós vamos chegar lá. Jesus nos convidou a voltar para casa. Então olha para o seu irmão e diga: não se encanta com essas coisas. Nós vamos voltando para casa e tudo vai ficar aí, irmão, tudo. Segure a mão do seu irmão para me orar. Para Jesus te dar força, para Jesus te dar graça. Aleluia. Aleluia. Tem gente encantada com tanta coisa, irmão. Encanta não, nós estamos passando. É bom que você viva, aproveite, que você coma, que você beba, que você durma, que você aproveite o que você pode, que isso é dom de Deus, diz a Bíblia. Mas não te esquece, você é peregrino. O que você tem não é seu. Nada aqui é eterno. Nós estamos passando. Curve a sua cabeça. Bendito Deus, em nome de Jesus, eu quero interceder pela igreja do Senhor. O Senhor está nos convidando, Senhor, a retornarmos para casa. Nós não somos perdidos, nós não estamos errantes, nós não estamos sem caminho, sem direção. Nós estamos mais perto, Senhor, a cada dia. As dificuldades nossas são muitas, as aflições são grandes, mas o Senhor está nos convidando, Senhor meu Pai, a retornar. Ó Deus, dá força, Senhor, aos teus servos que estão sendo provados. Ó Deus, dá força aos teus filhos que estão enfrentando dificuldades dentro de casa. Ó Deus, dá força, Senhor meu Pai, para aqueles que estão, Senhor, enfrentando luta, porque Satanás quer colocar ele para fora da sua própria casa. Mas há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder na palavra de Jesus, para poder garantir aquilo que o Senhor tem dado aos teus filhos, que é desfrutar o melhor da terra. Em nome do Senhor eu quero pedir esta noite a tua bênção. Em nome de Jesus eu quero pedir a fortaleza, para que os teus filhos levante a cabeça para cima, porque a nossa cidade está no céu. Nós temos um lugar reservado, e nós vamos peregrinando, nós vamos andando, nós vamos passeando, e o Senhor vai nos abençoando, prosperando a nossa casa, prosperando a nossa família, prosperando a nossa mesa, prosperando a nossa saúde, até nós chegarmos na glória, na tua presença, na nossa casa eterna. É o que eu te peço esta noite. Nos desencanta, Senhor, das coisas da vida, porque são passageiras, e nos dê graça para continuar marchando dia após dia, dia após dia. Aleluia.